você esteve no contexto, né, de uma faculdade, dos estudos. Naquele momento você já tinha uma fé sólida, firme? Como era lidar com os descrentes? Como isso em algum momento talvez te chocou ou chocou alguém, ou você teve a sabedoria de você ir levando a mensagem? Como foi esse processo dentro de uma faculdade, onde muitos cristãos às vezes se sentem isolados, se sentem temerosos de estar naquele ambiente? Os pais também têm medo de colocar hoje os filhos numa faculdade pelo Sim. ambiente, né, onde elas estarão. Como foi a tua experiência? O que você pode falar para os pais ou para os alunos que vão ingressar nessa vida? Quando eu passei no vestibular de uma universidade pública no Brasil, né? Olha, a minha casa encheu de crente para falar para os meus pais não deixarem eu ir. E eles diziam assim: ela é tão bonitinha na igreja, ela faz aqui, né? Participa dos cultos, vai para a universidade, longe de casa, num contexto desafiador para a fé. E a minha mãe, juntamente com o meu pai, né? A minha mãe disse assim, numa ocasião, com essa reunião em casa: não deixa ela ir. Ela disse assim: preparei minha filha para o mundo. Ela está preparada para falar de Jesus onde quer que ela esteja. Karina, isso é tão importante para um pai e uma mãe falarem para um filho, ou de um filho. Eu já tinha a minha fé, eu já era cristã convertida, e eu queria estar na faculdade para poder testemunhar também. Mas aquelas palavras da minha mãe, todo mundo duvidando, mas ela não. A minha filha está pronta, preparada, e ela disse assim: olha, hoje pode parecer bem esquisito, um risco. E ela disse: daqui 20 anos, quando despertarem para a importância do que ela vai estudar, quando a igreja despertar, a igreja cristã, a minha filha estará pronta para servir essa igreja. Olha que E ainda ser convicção. testemunho para outros jovens. Aí ela me deu uma tarefa. Filha, você vai para um lugar assustador, para a fé. Nunca saia de casa, nunca. Promete para a mãe, ela falou. Nunca saia de casa sem estudar a Bíblia, sem fazer o seu culto o melhor que você puder fazer. Antes de sair de casa, todos os dias. Não durma sem estudar a Bíblia. Se não for assim, filha, não tem nada que vai te sustentar lá. Uau. Então eu enfrentei, sim, muita coisa. Não era época de redes sociais, então se você era maltratado numa sala de aula, isso nunca vazaria, etc. Então eu fui, sim, muitas vezes maltratada pela minha fé. Maltratada porque é crente, está fazendo o que aqui? Se você acredita em Deus, por que você está nessa disciplina? Já fui confrontada, assim, de professor sentar e falar assim: ah, é? Deus existe? Estou sentado esperando você me convencer. Então, eu vivi tudo isso, né? E você, de que forma você lidava? Você falava, você deixava para depois, você pedia para o Espírito Santo te guiar com o que era o ideal? Sempre pedi para ele me guiar. E uma coisa que eu acho que era da minha característica, eu sempre fui engraçada. Eu era do atletismo, então eu sempre joguei handebol, vôlei, corria. Então, assim, eu acho que nesse aspecto eu era super leve. Eu era amiga de todo mundo da classe, etc. Então, nesses embates, se eles me falavam, se eu tinha oportunidade, eu falava. Mas não era daquela assim: ai, discordo, ai, nada a ver. Eu anotava no meu caderno: ó, o professor falou isso. Como eu argumento a fala dele? Anotava no meu caderno. Porque eu acreditava diferente daquilo. Entende? Lembrava de um verso. Ai, porque se a gente não correr atrás, Deus não dá nada pra gente. Eu anotava ali assim, ó: Deus deu para uma menina passar nessa universidade sem nenhuma possibilidade. Deus faz. Deus faz o impossível. Então eu acho que a gente tem que saber o ambiente em que está, para que nós continuemos a ser vozes nesses ambientes. Sermos o melhor que a gente pode ser. O professor que mais me maltratou, ele, no ano seguinte,
Ele veio atrás de mim na matrícula, na rematrícula da faculdade. E ele assim, você quer ser monitora da minha disciplina? Eu falei assim, não, já estou na neurociência. Ele falou assim, porque em todos os tempos nós nunca tivemos alguém com as suas notas na minha disciplina, que era uma disciplina bem difícil. E ele falou isso. Ele falou assim, olha, ninguém nunca teve as suas notas na minha disciplina. Ele falou assim, você quer trabalhar comigo? Uau! Alguém que me maltratou assim para a classe Meu inteira Deus! algumas vezes. E ele falou assim, ninguém nunca tirou as suas notas na minha disciplina. E ele falou assim, isso é um registro. E você foi nós. trabalhar com ele? Não fui, porque eu já estava na neurociência, né? Não tinha como conciliar as duas áreas naquele momento. Mas ele passou a me respeitar. Olha, você pode atender aquele grupo de alunos que estão com dificuldade, eu não vou conseguir ajudá-los, tal? Eu ia lá. Karina, mais do que a gente fala é o que a gente faz. E mais do que a gente faz dentro da igreja é na sociedade. Quando Deus fala que o sacrifício que eu quero é dar comida para o pobre, é dar oportunidade, Ele está falando da gente fazer algo além das nossas paredes. Onde quer que estejamos. Eu escolhi uma carreira científica. Eu preciso ser excelente ali. Eu preciso ir para um congresso internacional e a minha apresentação ser impecável. Eu preciso ter uma bolsa de fomento do governo para minha pesquisa e entregar tudo na data. E fazer mais. A minha apresentação, minha defesa do doutorado foi impecável. Porque eu estou representando um Deus Amém. que já é maltratado nesse mundo. Amém. Ele não precisa de advogados, mas de testemunhos. Sim. Como compreender o limite também da excelência e da cobrança excessiva, para não cair num perfeccionismo também que adoece, que hoje nós vemos muita cobrança sobre tem que fazer tudo perfeito, e também vemos biblicamente falando que devemos fazer tudo com excelência, como quem faz para Deus. Eu acho que esse é um limite, um entendimento que muitas pessoas precisam buscar para viver em equilíbrio também. Como você encontra isso? Para mim, vem de uma palavra: dependência. Porque na dependência, tiro de mim o resultado final. Entende? Tira de mim, sou eu que tenho que fazer e acontecer. Eu faço a minha parte, mas a dependência dele é que traz o equilíbrio. Porque é ele quem me coloca nos lugares que ele quer que eu esteja, é ele quem me dá a habilidade para desenvolver as diferentes tarefas que cada um de nós tem. Então esse entendimento de que o que eu faço é para ele, mas que vem dele, me tira desse lugar da autossuficiência. Porque quando a gente vai olhar, o humanismo, ele fala que a maturidade, ela vem com a autossuficiência. Né? A maturidade, a marca é a autossuficiência. Isso eu Mas para o reino de Deus, a maturidade é a total dependência dele. Então, quando a gente chega na total dependência, que estamos todos nós nesse caminho ainda, nós vamos tirando de nós a cobrança desnecessária. Porque nós sabemos que Ele está agindo até quando não dá certo. Mas naquilo que depender de mim, eu vou fazer o melhor para Ele. Sem perder o descanso da alma. Fiz e não deu certo. Achei que ia conseguir, não deu. Não. Ele não deixa que nada aconteça fora do contexto, fora do lugar. Então, dependência me tira desse lugar de achar que é o não dormir, é o fazer, são as minhas conexões que fazem tudo dar certo. Senhor, eis-me aqui. Olha, eu tenho aquela reunião. Se for da tua vontade, que eu saia de lá com este resultado. Se não for, que eles falem assim, olha, nada a ver. Então esse descanso é que traz pra gente até a tranquilidade para poder enxergar o que Ele quer que a gente faça, pra gente ter a tranquilidade para fazer, né? A neurociência já fala sobre isso também.